Oi, gente! Tá começando mais um Sessão Geronto. Esse programa eu venho trazendo as novidades da gerontologia e como isso pode melhorar o atendimento dos fisioterapeutas. Então seja muito bem-vindo e vamos começar para essa Sessão de Geronto de hoje, que o assunto é muito gostoso de falar, apesar de nem um pouco bom de sentir. Porém, é um estudo muito interessante pra gente, em especial fisioterapia. Hoje o assunto é sobre dor. Delicado, né? Mas como eu disse, o estudo da dor tá cada vez mais crescendo e eu tenho certeza que nesse vídeo eu vou trazer algumas ideias sobre esse contexto, sobre como a dor, ou melhor, estudar a dor é fundamental para nossa área, o que você vai estudar sobre a dor e o que a gente pode ensinar para o nosso paciente sobre a dor, para controle da dor dessa pessoa, tá? E aí, em primeiro lugar, falando de dor, o que é a dor? É a primeira pergunta, né, que a gente precisa responder. E para falar isso, eu estudei sobre a definição da dor, ou melhor, né, o porquê da definição da dor. E aí vamos lá. Hoje, a dor, vou ler aqui, tá? Uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Essa definição, ela basicamente ficou estabelecida ali mais ou menos na década de 70, é formulada hoje pela Associação Internacional de Estudo da Dor, mas desde, segundo, né, os estudos, as pesquisas, desde da década de 40, ali, um pós-guerra, digamos assim, que se vem tentando entrar em um consenso da definição da dor. Não sobre exatamente o que é a dor, mas a definição. Como é que a gente define dor? Tá? E aí desde 40 vem sido feito vários levantamentos, ou várias sugestões de definição, e essa é a mais atual, tá? E aí, por que tanto se estuda, tanto tende a tentar definir o que é dor? Porque é o seguinte, a dor, ela hoje precisa ser compreendida como algo que consista, né, lógico, um embasamento científico, ou seja, uma explicação científica, mas ela precisa ser ampla para abranger todos nós humanos, dentro dessa categoria, né, humanos, abranger desde crianças até pessoas idosas, e também precisa abranger, por exemplo, animais, ou seja, essa definição ela precisa ser muito ampla. E o que eu mais acho interessante, né? Eu falo muito sobre gerontologia, esse é o objetivo do canal, esse é o objetivo do curso, enfim. E olha como é que é interessante, né? A gerontologia, ela é uma ciência que estuda o envelhecimento humano com uma pegada, vou falar esse termo assim, uma pegada ampla. Eu falo muito sobre a gente compreender um indivíduo, a pessoa idosa em especial, em todos os seus multi-aspectos, né? Então, ou seja, você abordar de forma ampla toda a saúde daquela pessoa. E aí, quando a gente vem para essa definição da dor, você vê que ela também é ampla. E aí eu queria destrinchar cada detalhezinho da dor, ou melhor, da definição da dor, né? Vamos lá. Essa primeira parte da definição, né, ou seja, uma experiência sensitiva emocional, a gente pode observar que eles categorizaram dessa maneira, porque a dor ela vai além de um sinal de alerta, tá? Que é um sinal de alerta, ou seja, a dor ela é uma forma do nosso cérebro identificar perigos, riscos para o nosso corpo, para a nossa vida, ou seja, ela é um alerta de sobrevivência. Mas além disso, e além de ser uma característica de algo que foi cortado, né? Digamos assim, a gente se machucou, seja, cortou, a gente se feriu. Então, além de ser uma característica de um sinal, um sintoma que está ali evidente, que a pessoa consegue relatar, tá? Ou seja, um sintoma mais específico, além disso, ela é uma experiência que contempla tudo que a gente já viveu, contempla tudo que a gente tem de crenças da nossa vida, tudo que a gente tem sobre a memória da nossa vida. Então, as memórias dolorosas
o nosso cérebro registra aquilo. Então, o que eu quero dizer é que ela é uma experiência, ou seja, ela é além de um estímulo nociceptivo, tá? Por isso que eles definem como uma experiência sensitiva, ou seja, tem um estímulo nociceptivo, mas emocional também. Então, aí vamos lá. Outra coisa que eu quero falar, lembra que, como eu estava dizendo, tem uma crença envolvida, uma memória, ou seja, tudo que a gente já viveu vai influenciar ali na nossa dor, em como a gente vivencia essa dor, tá? E também tem um detalhe sobre a situação que a gente está. Então, um exemplo mais palpável disso é, por exemplo, quando a gente está numa situação de luta, fuga, vamos falar da guerra especificamente, né? Imagina numa guerra. Então, o que era observado naquela época, né? Enfim, quando você está ali numa situação de luta ou fuga, seu sistema autônomo está ali, sistema simpático super mega ativo, vários neurotransmissores sendo injetados na corrente sanguínea, adrenalina, tudo mais. O que acontece? Você quer sair daquele ambiente em que é risco para aquele organismo, ou seja, é risco para a minha vida, eu preciso fugir desse ambiente. E muitas vezes essas pessoas estavam feridas, elas tinham estourado, enfim, estava sem o braço, estava amputada, estava com uma ferida aberta, e elas, ali naquele momento, não tinham a dor propriamente dita ali como algo que pudesse ser incapacitante, ou seja, ela não iria deixar de conseguir fugir, de conseguir continuar correndo, de continuar lutando por conta daquela dor, ou seja, é como se o processamento da dor fosse ali naquele momento interrompido para, olha, não, nessa circunstância eu preciso sair daqui, então eu não vou sentir essa dor. É mais ou menos isso, sabe? Então a gente tem que considerar esse aspecto. Outro aspecto que a gente deve considerar sobre dor, e aí falando mais especificamente sobre como a gente ensina isso para os nossos pacientes. Lembra que eu gosto de falar que nós, como fisioterapeutas, gerontologistas, a gente tem um potencial perfil educador. Nós temos que nos enxergar como educadores dos nossos pacientes, né? E aí a educação da dor ela é muito importante para fazer parte do nosso protocolo de tratamento. Não custa nada, e até inclusive está sendo cada vez mais pesquisado sobre isso, sobre como é importante que a pessoa tenha conhecimento educacional sobre dor para que isso influencie positivamente no tratamento. Exemplo, então eu vou usar ali um tratamento térmico, vou usar crioterapia, ou então vou usar termoterapia para poder tratar a dor dessa pessoa, ou vou usar um pente, por exemplo, e o que for que você escolheu para tratar a dor dessa pessoa, se ela também é educada sobre a dor que ela está sentindo, isso também vai favorecer como ela vai absorver esse tratamento. Então é importante a gente explicar sobre isso, né, que em que momento, conflito você está vivendo, mas o emocional também é importante. Então, como assim, né? A dor ela é entendida também como um sistema de alerta de perigo, como eu já disse. E aí, por que eu tô sentindo dor? O que é que o meu corpo tá tentando, o meu cérebro mais especificamente, tá tentando me alertar sobre essa situação aqui? Outro detalhe, né? A gente sempre pergunta sobre fatores atenuantes e fatores que, por exemplo, o que pode diminuir a sua dor, o que diminui a sua dor e o que aumenta a sua dor. Então, conscientizar as pessoas de que, olha, a sua dor aumenta num momento de estresse, a sua dor reduz num momento em que você está mais relaxado. Então, tudo isso é importante, por isso que dentro da definição tem lá o emocional, né? É uma experiência sensitiva emocional. Porque justamente a dor ela também está relacionada com as emoções. E quando a gente vai falar da neurofisiologia da dor, a gente vê que realmente tem total relação. A forma como o nosso cérebro processa, recebe a informação via medula, né? Então todas as fibras nociceptivas elas vão estar localizadas ali no corno posterior da medula.
Dali elas vão subir essa informação, né? Vai subir através dos neurônios para o cérebro, correto? Ok. Lá vai chegar primeiro no tronco encefálico e de lá ela vai começar a atuar em várias áreas do nosso cérebro. Uma delas é a região temporal, região lateral do nosso cérebro. E nessa região a gente vai observar que ela vai receber as informações a respeito da localização, porque está justamente sendo ali ativado a região do homolúnculo, lembra? Que é aquela região onde a gente tem a representação do nosso corpo. Então é uma região que vai localizar. E ok, né? Isso daí tá fazendo sentido. Mas ela também vai para áreas frontotemporal. Essa área está muito relacionada com a emoção. Então, aí geralmente está relacionada com a amígdala também. Então, tudo isso, todas essas regiões relacionadas às emoções são ativadas durante o processamento da dor no nosso cérebro. Então, repara que a gente precisa conscientizar as pessoas sobre o que pode amenizar a sua dor e o que vai reduzir a sua dor. Para que essa pessoa ela tenha consciência de que, entendi. Então, no meu momento de estresse, onde eu estou lá trabalhando, além de, por exemplo, além de ter uma questão postural, que eu estou fazendo algo de errado, mas tem um momento do dia em que eu fico muito irritada, e aí vamos voltar para a pessoa idosa, né? Digamos que essa pessoa idosa trabalhe sentada. Essa pessoa está trabalhando ainda sentada. Lembra que a pessoa pode ser aposentada, tá? Mas isso não significa que a ocupação dela é ficar sentada vendo TV. Tá? A ocupação pode ser um outro tipo de trabalho. Um exemplo, pode ser o trabalho mesmo remunerado, e aí vai perguntar qual é o trabalho, mas também pode ser um trabalho voluntário, em que fica sentado na frente de um computador, ou que está sentado fazendo algum trabalho manual, ou, enfim, cuidando da casa, cuidando de neto, ok? Então, só para deixar isso claro, hein? Isso daí é um dado importante pra gente, que acha que pessoa idosa logo aposentada não faz nada. Cuidado, não é bem assim. Mas volta para o estudo da dor, isso daí é outro assunto para outro dia. E aí você questiona como essa pessoa, né, quando é que aumenta a dor dela. E aí ela vai descrever para você que no momento em que eu recebo um e-mail, no momento em que eu me deparo com uma situação em que eu não consigo sair, olha o emocional envolvido, olha a cognição envolvida com esse aumento da intensidade da dor, tá? Isso é importante da gente conscientizar. Bom, aí dando continuidade, né? Outras perguntas que normalmente falam. Quais são os tipos de dores que a gente tem? Basicamente, a gente teria, a nível de dividir, né? A gente teria dores agudas e dores crônicas. E atualmente não existe exatamente um limiar do que é agudo do que é crônico. Mas, teoricamente, para ficar um pouco mais didático, até para na hora da gente prescrever algum protocolo de tratamento, exercício terapêutico, que inclusive é excelente, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, seria o tempo. Então, até 3 meses é considerado um quadro de dor aguda. A partir de 3 meses, a dor crônica. Esse tempo ainda está sendo bem estudado para poder cada vez mais a gente ter certeza, ou pelo menos um pouco mais de certeza sobre essa diferenciação de dor aguda e dor crônica. Mas digamos que seria por conta de uma alteração. Existem as alterações funcionais no cérebro e alterações estruturais que acontecem por conta da dor. Então, exemplo, uma das alterações mais comentadas, né, a alodínia, que é quando a gente transforma as fibras nociceptivas táteis, que seriam fibras simples, por exemplo, a de percepção do contato do relógio com a nossa pele. Tá? Então aqui eu tô sentindo, mas o meu cérebro não processa isso o tempo todo. Vai ter um momento que eu esqueço, né? Eu sei que o relógio está no meu punho, mas eu não tenho que ter esse estímulo tátil constante.
tá? Exemplo, quando eu pego no meu celular e ele tá um pouquinho quente, o meu cérebro não exatamente processa essa informação para avisar que aquilo é um risco, que o calor que tem ali pode ser risco de queimadura. Não, ele vai identificar que é calor, mas não vai me trazer esse estímulo tão forte, tá? Mas no caso da alodínia, ocorrem as alterações das fibras. Então você passa a registrar, processar como dor qualquer estímulo tátil. Então, às vezes, o contato da roupa com aquela região que aconteceu, necessariamente aconteceu uma lesão, tá? Ela passa a ser compreendida como dor. Então, ao invés de ser simplesmente a minha roupa tocando aqui, ela passa a ser compreendida como dor. A alodínia, por exemplo, é o caso mais comentado sobre as alterações estruturais, por exemplo. E aí, por que isso acontece? Normalmente é descrito como por conta da inflamação local. A liberação do quadro inflamatório constante, contínuo, com o tempo, pode alterar as estruturas locais e, consequentemente, gerar alodínia. Então, seria isso. Ou então poderia gerar uma hipersensibilidade local, tá? Então, seria basicamente essa diferença em relação a tempo, por conta a dor aguda e dor crônica, tá? E aí, vamos lá. Então, dos tipos seriam esses. Como a gente... Aí, vamos falar do exercício. O exercício, ele é fundamental, porque o exercício terapêutico, mais especificamente os exercícios ativos que a gente propõe para os nossos pacientes, por isso que é muito importante que trabalhe exercício ativo, exercício com carga com os nossos pacientes, as pessoas idosas, porque essa ativação muscular vai ter os seus benefícios, que eu já falei em outros vídeos, mas posso mencionar de novo em outros, enfim, mas ela também faz uma alteração neurofisiológica, tá? Então a gente tem as alterações estruturais que o exercício provoca, que vai melhorar a forma como a gente processa o recebimento de um estímulo, de uma informação de dor. Então a gente consegue reduzir a dor através de exercícios ativos, exercícios terapêuticos. E o que é importante pra gente? Quando um paciente já está com um quadro de dor crônica, pode ocorrer alterações estruturais, como eu já disse, a alodínia, mas alterações também a nível medular, por exemplo. E aí que está o detalhe. Numa dor crônica, pode ser que um exercício ativo, ele, por conta dessa hipersensibilidade, pode ser que ele desencadeie um pouco mais de dor. E aí que está o X da questão, né? A gente deve tomar um pouco de cuidado quando você pega um paciente que você questiona ali quanto tempo você sente essa dor e a pessoa relata mais de 3 meses. Então isso já pode, sempre do mesmo jeito, com a mesma intensidade, no mesmo local. É importante a gente tá certo sobre isso, tá? Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho dor há mais de 3 meses. Qual o local? Às vezes eu sinto aqui, às vezes eu sinto aqui, às vezes eu sinto no pé. Não. Dor no local. Esse local aqui, por exemplo. Digamos que a pessoa chega pra você e ela tem um quadro álgico intenso há mais de 3 meses na região do cervical. Sempre foi aqui? Como é a intensidade? Tá, ok. Pode ser que você esteja lidando com um quadro de dor crônica. A forma como você vai conduzir os exercícios, você vai tomar um pouco mais de cuidado para você ir testando a sensibilidade daquela região, daquela dor com o seu paciente. Porque pode ser que o exercício, sim, por conta dessas alterações estruturais que acontecem na dor crônica, tá? A nível do sistema nervoso central, a nível do cérebro, enfim, pode ser que essa pessoa comece a interpretar o exercício como um fator que vai extenuar ali a dor dessa pessoa, tá? Então isso tem que tomar bastante cuidado. Agora, por que é importante estudar sobre a dor e qual o maior benefício? Acho que de tudo que eu já falei aqui, o estudo da dor ele traz essa visão ampla pra gente. Opa, o vídeo tremeu.
de tudo que eu já falei até aqui, o estudo da dor, ele traz uma visão ampla pra gente sobre cuidado. Se você conhece todas as, ou pelo menos a maior parte das variáveis que estão relacionadas com a dor, não só, não que eu esteja diminuindo, mas às vezes a gente tem, por conta da forma como nos é ensinado, a gente tem uma visão que a gente precisa focar muito na parte física de tudo, né? Em especial da dor. Só que a dor, ela é muito mais ampla do que apenas a parte física, que é muito importante. Mas se você compreende que a dor, ela é muito mais abrangente do que apenas uma lesão real, potencial, tá? Isso faz com que você compreenda que o tratamento também vai ser mais amplo. Entende? Acho que o maior benefício quando a gente fala sobre conhecer, compreender a dor, o estudo da dor, é quando você consegue compreender que eu vou usar essas ferramentas de trabalho, eu vou usar esses métodos de intervenção, mas eu preciso da colaboração do meu paciente, eu preciso que eu gosto muito de falar o paciente como protagonista, né? Botar essa pessoa com controle do próprio corpo, entende? De que, olha, a sua dor, ela pode, vou dar um exemplo mais real possível, né? Quando tô com muita coisa para fazer, muita aula, muito trabalho, atendimento, sair de casa, cuidar da casa, gravar vídeo, enfim, escrever texto, tudo isso fica muito pesado às vezes. E aí, pum, eu tensiono. Quem nunca, né? Quem nunca tensionou essa região? E automaticamente isso tensiona toda a musculatura, todos os grupos musculares que estão envolvidos com a cervical, enfim, e aí gera a famosa cefaleia cervicogênica. E aí é importante eu tratar, fazer toda a minha mobilização, enfim, fazer todas as intervenções que eu posso fazer, as auto-intervenções. É importante eu procurar um colega, um fisioterapeuta que vai me ajudar, enfim, porque eu preciso o autotratamento, ele é muito importante, mas eu preciso de outra pessoa, né? E aí, mas quando é que a minha dor aumenta? No momento de tensão, no momento de estresse. Então eu preciso reconhecer esses momentos para eu parar, fazer o que eu preciso fazer para relaxar, se é isso que que vai diminuir a minha dor, que vai atenuar, para eu poder me tratar. Porque eu vou fazer várias mobilizações, eu vou fazer diversas outras intervenções, eu vou procurar um profissional que vai me ajudar, mas se eu não melhorar o que está aumentando a minha dor, ou seja, se eu não tiver consciência do que aumenta a minha dor, e aí, como é que eu vou conseguir dar continuidade com esse tratamento? E a mesma coisa para o nosso paciente. É explicar que, olha, você está no controle dessa dor também. Eu vou fazer todas as intervenções que eu posso, mas eu preciso que você observe. Às vezes a pessoa não tem nem consciência sobre o que aumenta a dor e o que não aumenta, né? Acha que, aumentou minha dor porque eu andei muito. Foi mesmo porque andou muito? Será que isso... Ou às vezes é porque você aprendeu. Lembra da crença? Você aprendeu. O que a gente aprende há muito tempo atrás, né? As pessoas aprendiam. Que tá com dor, repouso. É o repouso que melhora ou o repouso piora? Então, quanto mais consciência, quanto mais compreensão a gente vai dando para esse paciente, é melhor. É lógico que a gente vai encontrar umas pessoas que, cara, tá tão enraizado aquele conceito nela que aquilo ali vai ser difícil de lapidar, vai ser difícil de você introduzir. Então, aos poucos, você vai mostrando. Como, por exemplo, no caso de repouso, o exercício ativo a gente sabe que melhora, né? Exceto não. Ressalva para os exercícios ativos no caso de uma dor crônica. Lembra das alterações estruturais que acontecem na dor crônica. E aí você vai testando, você vai fazendo o exercício ativo, gradativo, de acordo, lógico, sempre é gradativo, mas foca aqui. Gradativo, de acordo, bem leve, para você poder ir com certeza conseguir fazer um protocolo mais adequado para aquela pessoa. E aí você pode ir aos pouquinhos mostrando, olha, tá dando para mexer? Tá.
até essa amplitude de movimento tem dor? Não, então a gente pode ir, né? Ah, legal. Com essa carga tá tendo dor? Não. Aí pronto, fez. Dia seguinte, lembra de perguntar como tá se sentindo? Ficou dolorido? Lembra que é a dor que a gente está falando, é aquela dor que é relacionada a uma lesão ou uma lesão potencial, tá? Não tô falando de um quadro de musculatura que ficou com uma dor tardia porque treinou, diferente, tá? Aquela dor que a pessoa sabe descrever como uma dor relacionada à lesão. Então, lembra de diferenciar isso, tá? E aí você vai aos pouquinhos conscientizando essa pessoa de que, olha, tá vendo aqui? Não é o repouso que vai melhorar. Lembra que você tava, olha aqui como a gente tá fazendo e não tá melhorando? Repara que à medida que mexe, melhora, né? E aí é aquele quadro clássico daquela pessoa que, é verdade, olha, eu passei a mexer e melhorou. Pronto. Aí você vai aumentando o nível de consciência dessa pessoa que antes estava ali enraizada a crença de que repouso era a única solução para aquela dor, tá? Então tá vendo como é que é importante a gente compreender a definição como um todo? A dor, ela também pode ser algo... A dor pode ser sensitiva, só fazer um adendo aqui. E ela pode ser um potencial, como assim? A pessoa pode achar que, ou melhor, ela pode sentir a dor por ela achar que lesionou alguma coisa. Olha como é que é. Existe uma história de um caso real de um trabalhador de construções e caiu uma viga, tipo um ferro, né? E atravessou o sapato. E essa pessoa chegou para ser atendida, esse homem chegou para ser atendido com muita dor, relatando quadro álgico absurdo, EVA, né, escala visual analógica lá em cima, e tiveram que introduzir medicamento para dor para poder reduzir. Olha isso, real a sensação. Tiveram que introduzir medicamentos para poder diminuir o quadro álgico dele. Quando cortaram o sapato para poder iniciar o processo mais certinho, o ferro tinha atravessado os dedos, então o ferro estava entre os dedos. Atravessou o sapato, estava entre os dedos, ou seja, não fez uma lesão na estrutura do pé dele. Não cortou pele, não atravessou músculo, não quebrou osso. Foi realmente uma sorte ali maravilhosa, né? Que atravessou entre os dedos. Mas ele descrevia a dor real. Ele sentia a dor. Por isso que é uma experiência sensitiva. Mas você tem que tomar cuidado, porque essa dor sensitiva, ela pode não necessariamente ter uma lesão real ali, tá? Enfim, tá dando para compreender? Então vamos seguir. E aí, o benefício de você estudar, conhecer a dor é justamente esse, sabe? De você poder trabalhar com seu paciente cada vez mais para que essa pessoa, né, ele ou ela, compreenda a dor que está causando, que está sendo causada ali e possa se transformar em um protagonista daquela situação, tá? E aí você vai aliviando a dor dessa pessoa. E aí, por que a gente deve investir tempo identificando o tipo de dor? Essa pergunta eu acho que eu já respondi. Porque vai facilitar a forma como a gente vai abordar. Como eu já disse, a gente tem as alterações estruturais e funcionais que a dor pode gerar. E aí, mais especificamente, a dor crônica que gera isso. E pra gente, na fisioterapia, o exercício ativo, mais especificamente, né, ou seja, a contração muscular, colocar a carga, o exercício terapêutico ali pra gente, pode ser uma forma de modular a dor, tá? Porque ele tem efeito realmente na dor. Para menos, né? Ou seja, o exercício ativo consegue modular a ponto de reduzir ou até mesmo não acabar com a sensação de dor.
a experiência de dor. Porém, num caso de alteração estrutural, a gente tem que tomar um pouco, no caso de uma dor crônica, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com relação à prescrição de exercícios ativos, terapêuticos, porque, às vezes, por conta dessa alteração estrutural, a percepção está alterada. Então, o exercício, ele pode, ao invés de diminuir a dor, pode aumentar. Isso realmente pode acontecer. Então, sabendo, conhecendo o tipo de dor, sabendo discriminar, né, se essa é aguda ou se essa é crônica, você vai conseguir saber qual o protocolo de exercício vai atuar para aquela pessoa, tá? Você vai poder ser um pouco mais comedido ou ir um pouco mais faca na caveira ali de não, a gente vai conseguir, bora fazer, vamos fazer, tá? Sempre ali esperando ver como é que a pessoa reage, como é que a pessoa relata o aumento ou não, tá? Enfim. E aí, por que investir tempo educando o paciente sobre a dor? Também, eu acho que eu já respondi todas essas perguntas durante a minha fala. Ai, minha Nossa Senhora. Vamos lá, por que investir tempo educando o paciente? Justamente para que essa pessoa seja protagonista, para que essa pessoa tenha o controle da situação e ela, em conjunto com o seu protocolo de tratamento, ela realmente possa amenizar a dor dela e ela possa, enfim, curar, né? Ou seja, trabalhar ali o que está incomodando. Então, por isso, a gente precisa fazer com que esse paciente tenha consciência da dor, consciência de como solucionar essa dor, consciência do que pode amenizar, o que está aumentando ali a sensação da dor. Então, tudo isso que está envolvido com o estresse, enfim, ok? Se eu não fizer o meu atendimento direcionado para o cuidado da dor, o que pode acontecer? Pode acontecer que você pode aumentar a dor da pessoa. Simples assim. E aí, para quem gosta daqueles resultados rápidos, né? Que geralmente eu explico que, olha, toma cuidado com resolve sua dor na primeira consulta. Existe isso e é ótimo. Tem embasamento clínico, tem embasamento teórico, científico, tem várias abordagens que conseguem ali aliviar a pessoa, resolver o problema da pessoa já de primeira, assim. E é ótimo, tá? Às vezes é só uma intervençãozinha simples que a gente precisa fazer para que a gente ajuste aquela pessoa, enfim. Mas, por que eu faço uma ressalva aí, né? A gente lembra do conceito de heterogeneidade. O que é isso, né? Uma pessoa a partir de... Uma pessoa da mesma faixa etária, em especial as pessoas idosas, as pessoas acima de 60 anos, você não pode considerar que esse público é igual. Porque os hábitos de vida... Lembra que eu comecei esse vídeo falando que é muito interessante o estudo da dor, porque ele é amplo, e a gerontologia também é ampla, justamente por conta disso. Porque a mesma pessoa, da mesma faixa etária, que pode estar relatando um problema similar, ela tem históricos de vida diferentes, ela tem hábitos de vida diferentes, isso é heterogeneidade, por isso que ninguém envelhece igual, tá? E então é muito delicado a gente não ter conhecimento mínimo sobre a dor, sobre o cuidado da dor, porque a gente está falando de pessoas diferentes. E aí você ter um protocolo para dor já restrito, né? Não, esse protocolo sempre funciona, pá. E aí às vezes pode funcionar para 5 pessoas, mas pode ser que não funcione para as outras pessoas, tá? Porque justamente o contexto da heterogeneidade dificulta um tanto as intervenções. E esse conceito de heterogeneidade é aplicado em especial às pessoas idosas. Então, acho que tem que tomar bastante cuidado com isso. E aí é onde eu acredito que quem ainda não está inserido totalmente no contexto de atendimento à pessoa idosa, gerontologia, eu acho que é onde as pessoas mais erram. Não ter esse olhar cuidadoso para a pessoa idosa, compreender o processo do envelhecimento, as síndromes geriátricas, entender que esse corpo não vai reagir da mesma maneira que um corpo de adulto jovem, então automaticamente a intervenção que você faz pode não corresponder. Se a gente for parar para fazer uma pesquisa científica, né, você vai observar que muitas das intervenções naturalmente excluem a população idosa, justamente por esse conceito da heterogeneidade dificultar o resultado, porque você tem que, quando você vai, né, ter
o embasamento científico ali para uma determinada intervenção, você tem que ter o maior controle possível de todas as variáveis que estão envolvidas. E aí quando você chega com as pessoas acima de 60 anos, o conceito de heterogeneidade começa a dificultar um pouco esse caminho, e aí acaba que muitas das pesquisas, poucas pesquisas abrangem esse público. Então você tem cada vez menos pesquisas com públicos de acima de 65, 70, 80 anos, já é raríssimo, 90, enfim. Então isso aí impacta muito em que intervenção você vai abordar. Então por isso que conhecer minimamente a dor, como a gente lida com as intervenções para esse contexto de dor, é importante para você poder escolher uma abordagem que vai ser mais própria para aquele quadro ali, tá? Isso que é mais interessante. Bom, acho que eu falei tudo sobre a dor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou dúvida, comenta aqui, faz seu comentário, eu vou adorar responder. Não esquece de curtir esse vídeo, encaminha para quem precisa também saber desse conteúdo e qualquer coisa me põe à disposição. Ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!